Boa noite. Oi. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer enorme receber os moradores aqui, o qual essa audiência pública foi um pedido da Associação de Moradores dos Morros do José Menino e do Itararé, que contempla ali José Menino, Voturuá, Independência, Bananal, Carrefour, Asa Delta, que está situada no morro, na cidade de Santos e também na cidade de São Vicente, né? Enfrentam uma grave situação de insegurança jurídica, que todos sabem, né? Muitos aqui que moram lá, que sofrem com esse bendito aluguel de chão, né? Há anos se arrasta. Eu fui procurado em meados de 2019, 2020, pela Sandra, o qual ela trouxe esse tema para o nosso gabinete, e a gente, desde lá, a gente vem trabalhando junto nesse processo, porque nós tivemos um êxito lá na Vila Progresso. Hoje, o aluguel de chão da Vila Progresso está congelado, então a proprietária não recebe aluguel de chão por conta da situação jurídica, o qual também temos aqui um processo jurídico, porém, ele está congelado. A gente sabe que ele está congelado. Vou chamar aqui as pessoas que vão compor a mesa e vai explicar para os senhores e as senhoras como que vai funcionar. Uma pena que a gente convidou a proprietária, né, a Santa Casa, para estar aqui participando, para estar aqui falando, né, a respeito, porque vocês são os inquilinos, né, os inquilinos da própria Santa Casa são vocês. Então, eu chamo aqui, representando a Prefeitura Municipal, diretor da SEMAN, Luiz Felipe Albino. Chamo também o doutor André Albuquerque, advogado da Associação dos Moradores, lá do Morro José Menino e Itararé, para compor aqui a nossa mesa. Chamo também o Cláudio Honor, que ele é o diretor e presidente da Associação dos Moradores do Morro José Menino e também do Itararé, para compor aqui a mesa, o qual também junto trouxe o ofício para o nosso gabinete para a gente estar fazendo essa audiência pública e explicar para os moradores o que está acontecendo, o que esse processo vai andar, não vai andar, o que daqui para frente possa ser seguido. Tanto no âmbito da própria Prefeitura Municipal de Santos, a gente também convidou alguns entes representantes da Prefeitura de São Vicente, porém não vieram, né? Não estão. Então, tem alguém aqui? Cadê o? Vou chamar ele aqui para. Põe uma cadeira aqui para ele, pô. Cadê? Cláudio, faz parte aqui, vem cá. Cláudio, diretor e presidente da associação. Cadê o... Deixa eu chamar ele aqui, o papelzinho do Wagner. Vem cá, Wagner, por favor. Wagner Santos Pinheiro. Wagner Cabeça, meu amigo mesmo. Então, Wagner não é prefeitura, né? O Wagner, pessoal, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, então, ele sabe das dificuldades que é, então não temos o poder executivo, né? Então não temos o poder executivo de São Vicente para poder a gente estar dando sequência. Nem o executivo de São Vicente, também nem a própria Santa Casa, mas a gente vai estar dando todo o respaldo. Aqui como é que vai funcionar o rito, pessoal? Vão ser 10 inscritos, né, para poder fazer as suas perguntas aqui à mesa. São 10 inscritos. A pessoa que vai ficar responsável pelas inscrições é o Barros. São 10 inscritos. Cada inscrito tem 3 minutos, para a gente poder fazer uma discussão bacana e saudável. Eu abro a palavra agora para o meu amigo, meu irmão Cabeça, para poder falar um pouquinho, né? Vereador, presidente da cidade de São Vicente, qual eu deixo aqui para poder fazer o uso da sua palavra.
Boa noite. Pessoal, meu nome é Cláudio França, estou representando aqui o presidente da Câmara de São Vicente, Wagner Santos Pinheiro, Wagner Cabeça. A gente sabe da luta de vocês e a gente está aqui para colaborar, ajudar e auxiliar no que for preciso. Então, sinta-se à vontade, qualquer pergunta que tiver que fazer à mesa, nós estamos aqui para isso. Eu estou à disposição. Obrigado. Primeiro, pedir desculpa que eu chamei o doutor Cláudio de Wagner, né? Então, desculpa, o doutor Cláudio a gente conhece já faz tempo, né, doutor? Então, mas o doutor Cláudio está aqui representando o nosso presidente da Câmara, o qual também tem uma luta junto com a Dani, com os moradores ali de São Vicente. E agora eu passo a palavra para o meu amigo, meu irmão Luiz Felipe Albino, que é o diretor da SEMAN. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Lincoln. Boa noite ao presidente da associação, a todos que compõem a mesa. Hoje eu venho aqui representando o Departamento de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Meio Ambiente, que está acompanhando esse processo de perto e tem atuado nesse processo para chegar no final na regularização fundiária e na posse desse terreno para vocês. Eu vou fazer um breve relato, um histórico, para a gente relembrar as funções da Prefeitura e as responsabilidades da Prefeitura até aqui e quais são os entraves que a gente vai encontrar ainda pela frente, que vai acabar esbarrando na questão judicial, que está sendo tão discutida aqui, quanto a responsabilidade da Santa Casa, essa etapa final de documentação. O que cabe à Prefeitura, que foi até um pedido do Ministério Público, é que se fosse dada entrada em todo o processo para a regularização fundiária, sendo contratado um plano altimétrico que levanta todas as diferenças de níveis do terreno, como que é aquele terreno de área de morro, e o levantamento socioeconômico, que quem é morador aqui do lado Santos, e aí, infelizmente, a gente aqui só pode falar pela cidade de Santos, não sei como está o processo em São Vicente. Uma equipe já fez um levantamento socioeconômico com vocês, moradores. E que etapa que a gente está agora? Após a Prefeitura receber toda essa documentação até o meio do ano passado, os técnicos, está aqui o arquiteto Otávio, que trabalha lá com a gente, junto com a equipe da Carla, que já teve em outros diálogos com vocês, receberam essa documentação do plano altimétrico socioeconômico, colocaram tudo no papel e precisaram fazer uma consulta com a nossa parte ambiental e com a Defesa Civil. Por estar em área de morro, área de vegetação, a gente precisa ter o ok desses dois departamentos de dentro da Prefeitura. Isso dando ok, é dado continuidade no desenho da área, só que a gente já identificou algumas dificuldades. Nesse levantamento que a gente fez, tem alguns lotes que não têm acesso à via oficial, tem algumas vias que começam em Santos e terminam em São Vicente, tem alguns loteamentos que não estão bem definidos, e isso que a gente está fazendo agora. Toda a equipe do Otávio está redesenhando essa área para a gente chegar num desenho final de quanto que vai ter de metragem cada lote de vocês que foi lá feito esse levantamento. Só que, posterior a isso, a gente precisa da anuência do proprietário da área, seja por uma decisão judicial, que também vale, ou seja a Santa Casa assinando esse documento para vocês quando for para o cartório. Pelo que tudo indica, não vai ser uma forma tão amigável, até porque hoje a gente não tem ninguém aqui para responder por isso. Mas, pela parte judicial, acredito que isso vai caminhar. Então, por mais que a Prefeitura chegue no final dela, na elaboração desse desenho, dos estudos técnicos, dos loteamentos, a gente vai travar na parte judicial. Então, acho que o importante é dizer, a gente está fazendo a nossa parte, estamos dando continuidade nos serviços. A Coordenadoria de Regularização Fundiária hoje trata de vários pontos da nossa cidade, como foi na Vila Progresso, como a gente está no Caruara, outras áreas dos Morros de Santos também que estão sendo entregues, mas a gente não parou o processo de vocês. Desde o momento que foi nos solicitado pelo Ministério Público, esse processo vem tramitando, o Ministério Público acompanha, a Câmara acompanha, e a gente está com um foco total para a resolução. Só que a gente precisa que a parte judicial, lá no final, com o dono do terreno, com a Santa Casa, seja resolvido. Senão, não vai ter fim o nosso trabalho, a gente não vai ter algo conclusivo. Então, o que eu quero deixar para vocês, os moradores da parte de Santos, que é o que nos compete, a gente segue trabalhando e acredito que
Não dá para estipular um prazo que isso vai ocorrer, mas a equipe está aqui trabalhando e o vereador também, a gente segue à disposição, Lincoln, para você acompanhar esses processos de perto. Acredito que já tenham diversos requerimentos seus para acompanhar tudo, junto ao Ministério Público também, mas fica aqui a responsabilidade nossa também, enquanto executivo, manter atualizado para você que está na ponta fazendo esse diálogo com a associação. Também fico à disposição da associação para dar essas devolutivas, caso a gente tenha algumas atualizações aí no decorrer do processo, a gente vai atualizando vocês, mas por hora é isso que a gente tem. Tá? Então, continuamos trabalhando, mas precisamos que judicialmente isso avance também junto à Santa Casa, que eu acho que é a prioridade da conversa aqui, porque Santos e São Vicente vão esbarrar no mesmo ponto. É a dona do terreno resolver de que forma isso vai ser feito. Essa aqui é a insegurança jurídica. O vereador Benedito Furtado mandou um recado que hoje mesmo ele está fazendo uma audiência pública lá no bairro do Caruaru, até mesmo a Carla Pupim, que também faria parte aqui da mesa, o qual também designou o Felipe Albino, estão participando de uma mesma audiência pública com o mesmo assunto, né? Então, regularização fundiária lá da área continental. Então, o vereador Benedito Furtado, antenado, e também gostaria de estar participando. Quando fala de regularização fundiária, é um tema muito importante, que é dar dignidade para as pessoas, né? Dar o título. Quantas pessoas já não morreram e morreram pagando esse bendito aluguel de chão, que só acontece aqui, eu acho que na Baixada Santista, né? A gente não vai em qualquer lugar do Brasil, a gente não vê essa forma de negociação que foi feita. Lógico que a gente sabe que o momento do poder aquisitivo daquela época, os nossos pais, avós, não tinham dinheiro para poder comprar uma área, que migraram também para o maior porto da América Latina para trabalhar aqui, veio de todo o nosso Brasil afora e ocuparam esses terrenos que são de propriedade, essa parte da Santa Casa e até mesmo lá na Vila Progresso, que é da dona Juliana Rosso. Vamos deixar aqui um abraço ao Benedito Furtado. Agora eu passo a palavra para o diretor e presidente da Associação dos Moradores do Morro do José Menino e Itararé, Claudionor da Silva. Agradecer também a presença do Otávio, né, que veio aqui para nos ajudar. Otávio, obrigado, que ele é arquiteto da prefeitura, acompanhou também de perto o trabalho lá na Vila Progresso, então, muito obrigado pela sua presença também. Com a palavra, o presidente Claudionor da Silva. Obrigado pela presença de cada um aqui. Obrigado, Lincoln, Cedurbe, obrigado, André. O Cláudio, representando o nosso irmão, presidente da Câmara de São Vicente, o Wagner, doutor Wagner, assessoria todinha do Lincoln. Dizer a vocês novamente obrigado. Eu sei que é difícil estar aqui por conta da hora, né? A hora que nós marcamos a reunião para vir para cá é cruel, muita gente trabalhando, mas, enfim, nós sabemos as nossas necessidades, né? A gente sabe da nossa intenção, é boa. Aproveito que essa audiência está sendo gravada, quero reiterar a todos que ninguém pare de pagar o aluguel para a Santa Casa, tá certo? Ninguém pare de pagar. É um compromisso, é como água e luz, a gente paga porque não é nosso. Nós estamos nessa luta. Eu quero falar para a mesa, falar para a Cedurbe, que algumas pessoas no alto do Morro do Zé Menino, limite com a cerca da Santa Terezinha, não têm água de Sabesp. Algumas pessoas não têm água de Sabesp. E muitas pessoas que têm água de Sabesp não têm esgoto, né? E nós estamos numa cidade balneária, e o nosso esgoto é a céu aberto, e ele vai parar todo na água do mar, nesse século que nós estamos, né? Eu quero fazer uma pequena paródia, e peço licença à mesa, não é coisa de gente emocionada, não. Mas nós estamos no mês de março, né? Aí, daqui a pouco, a gente chega em maio. Eu vou falar do 13 de maio de 1888, sem falar dele. Assinaram uma lei que deu ao negro o direito de liberdade, mas o negro não teve direito de participar. No dia 14 daquele mês, daquele ano, o negro se deu conta que ele não tinha CEP, não tinha CPF, não tinha RG, não tinha certidão de nascimento.
E alguns de nós aqui, ó, independente da cor da pele, alguns de nós aqui até esgoto nós não temos. Essa luta nossa é legítima, nós não queremos nada da Santa Casa. Alô, Santa Casa, não queremos nada de vocês. Santa Casa já vendeu terra para Carrefour, Ultrafértil, família do Pércio Mussi, vendeu para o Armênio Mendes, já afinado. Nosso intento é que a Santa Casa, dentro da legitimidade do olho de um perito designado pela lei, que diga, o lote vai valer tanto, e nós vamos fazer o nosso plano de pagamento junto à Santa Casa, porque é digno. Afinal, nós estamos no século XXI. Obrigado. Bacana. Presidente Cláudio Ono foi muito feliz na sua fala. Não parem de pagar o aluguel do chão. Isso aconteceu uns anos atrás. Para quem sobe aqui o Morro da Nova Sintra, tem ali a Guilherme Russo. Então, ali tinha um pessoal que morava aproximadamente 16 famílias. Um breve relato, o que aconteceu. Aconteceu que ali era uma área de risco, de extremo risco, né? Então, a própria proprietária, que era a Santa Casa, teria que retirar aquelas famílias. Aí uma inteligente foi lá e falou assim, poxa, para de pagar, pessoal, aí que não tem problema não. Acabou que acontecendo o pior. Acabou que perdendo tudo, saindo com a mão na frente e a outra atrás. Por quê? Tinha um contrato, não pagou o aluguel de chão, eles despejaram. O qual não pode acontecer hoje. O André, que é advogado da associação, hoje que ele faz parte da Advogados Albuquerques e Albuquerques, que ajudou a gente também lá na Vila Progresso, tem uma experiência vasta nesse assunto de regularização fundiária. Ele vai falar que, esse momento, o próprio processo, o juiz não deixa a Santa Casa fazer a desapropriação, despejar vocês. Porém, vocês jamais podem parar de pagar, porque é a segurança. Qual é a segurança? Lá na Vila Progresso, nós entramos em 2018. De 2018 até hoje, o juiz falou assim, ó, todo esse dinheiro que foi pago vai entrar como pagamento do terreno. Então, me corrige aqui, tá, André? Se eu estou falando alguma bobeira, mas você pode me corrigir, que não tem problema nenhum. Então, o que aconteceu? Lá, o pessoal já estava pagando. Então, desde 2018, esse processo aqui entrou em 2024. 2023. Então, vocês, desde 2023, o procurador, desde 2023, o juiz sabe que vocês têm a intenção de comprar. Ninguém quer nada de graça. Ninguém quer chegar na Santa Casa e falar assim, não, a gente quer invadir, não quer nada de graça. O pessoal já está instalado lá. É mais a insegurança jurídica. Por que vende para uns capitães e por que não vende para o povo? Que o povo já está lá com suas famílias, já perdendo seus avós, que sofreram para pagar aquele aluguelzinho de chão, o qual tem uma instabilidade até mesmo de cálculos, que a gente precisava ter a Santa Casa aqui para poder saber esses cálculos, como é que é feito, tudo mais, para poder o aumento desses aluguéis. Então, era isso que a gente poderia até engrandecer uma discussão, porque a proprietária tinha que estar aqui, mas a gente traz uma devolutiva em respeito a vocês. Vocês que são a parte principal desse processo. Vocês precisam de ter o título e a dignidade. Precisa ter a regularização fundiária urgente. Não dá para a gente viver, como o Cláudio Ono falou com o coração aqui. Ele falou com o coração, falando sobre saneamento básico, o investimento enorme que a Sabesp vem fazendo. Por que não investir e fazer junto também? Então, esse meu pequeno desabafo aqui, eu passo a palavra para o doutor André Albuquerque, da Advogados Albuquerques e Albuquerques Associados, que é advogado da associação. Com a palavra, André. Boa noite para vocês. Boa noite a todos da mesa. Agradeço aí a oportunidade que o Lincoln está dando de a gente estar fazendo essa audiência pública tão importante, né? Enaltecendo o trabalho da Associação de Moradores também, do Cláudio Ono, que tem estado à frente desse processo, juntando a comunidade, sensibilizando a comunidade para a necessidade de entrar com essa ação, né? A gente teve a felicidade, lá em 2000, até a gente começou aqui em Santos, em função dessa situação do aluguel do chão. Esse é um tema
que eu trabalho com regularização fundiária, com conflito fundiário, faço mediação entre proprietários e ocupantes. A gente tem 40 projetos hoje no Brasil, em alguns estados, sempre mediando conflitos nessas áreas onde o proprietário quer tirar a população, né, da população que já está morando em área consolidada, em área que a pessoa já constrói sua casa e tudo mais, às vezes fica 5, 10, 20 anos, e o proprietário lutando na justiça para derrubar todas as casas e acabar com aquelas ocupações. Então, o nosso trabalho, a gente se especializou em defender a população nesse tipo de processo, fazer uma mediação, um acordo dentro do processo, e aí fazer com que a população, através desse acordo, possa pagar uma indenização ao proprietário, e isso ocorre ao longo do tempo, durante muitos anos, às vezes 10, 15 anos, que a população vai pagando, mas resolve aquele problema, permanece na área, uma parcela que caiba no bolso da pessoa, porque, obviamente, tem que ser algo que faça sentido, que não pode ser uma coisa que a pessoa não tenha como pagar, atendendo, inclusive, as situações de vulneráveis, de pessoas que são mais frágeis economicamente. Então, a gente se especializou nisso. Quando a gente chegou aqui em Santos e viu essa situação de aluguel de chão, a gente ficou impressionado. Eu já trabalhava, né, há muitos anos na área, mas eu nunca tinha visto essa questão de aluguel de chão, que é uma coisa que você falou em escravidão, é uma escravidão pela terra, né? Porque a pessoa construir a sua casa e não poder ser dona daquele terreno, né? A pessoa não tem condição nenhuma de pagar e nem de sair de lá. Pensar assim, porque um aluguel normal, você está lá, aluga aquela casa, paga lá um valor de aluguel, mas se você quiser ir para um outro lugar, aquilo ali está difícil para você pagar aquilo, pode ir para uma casa menor ou desenvolver o que é para uma casa maior, você tem a liberdade para fazer isso. Mas quando você constrói a casa no terreno do outro, você está escravizado a pagar aluguel de chão para o resto da vida, né? E a gente vê aqui situações de gerações pagando aluguel de chão, e se não houvesse um término nisso aí, se não há um término, isso aí ia transferir para os seus netos, bisnetos, diversas gerações. Então, é uma coisa completamente ilógica, né? De se criar uma relação contratual deturpada, porque é um aluguel, esse tipo de pagamento de aluguel é uma coisa deturpada, não foi para isso que foi criado o Instituto do Aluguel, né? Isso aí é uma escravidão pela terra, por um proprietário. E aí o proprietário não quer fazer acordo, né? Foi o caso lá da Vila Progresso. A Vila Progresso fez um documentário sobre essa situação, né? A gente ficou sabendo desse documentário, se inseriu na discussão. Ficamos 2 anos tentando negociar com a dona Juliane, lá, que é a proprietária da área da Vila Progresso, e ela só enrolando a gente. Não sei o quê, vem aqui, fizemos várias reuniões, porque não interessava, a pessoa ganha lá R$100 mil, R$150 mil por mês de aluguel, vai interessar ela fazer acordo? Vai interessar ela transferir a terra? Aquilo ali é uma mina de dinheiro, né? E ela ficou enrolando a gente até a hora que eu cheguei lá para o presidente lá e disse, olha, vamos entrar com uma ação, porque esse negócio aí estão enrolando vocês aí, isso aí não vai ter fim, né? E a gente entrou com a ação em 2018, né? O Lincoln apoiou também, toda a organização e tudo mais na época, e a gente entrou com a ação, e assim, foi uma batalha jurídica, né? Porque a gente... porque a ação é lenta, obviamente, o judiciário e tal, mas a gente teve ganhos lá importantes, né? A ação já está em segunda instância, a gente ganhou praticamente tudo que a gente pediu na primeira instância, eles não podem mais entrar com despejo, aqui também não pode, né? Não, já definiu-se um valor de indenização, que a gente está lutando ainda para diminuir, mas ainda assim, como tudo que vai ser considerado desde 2018 lá até agora, tudo que foi pago vai ser considerado como valor de indenização. Então, tem gente que já pagou mais da metade, mesmo considerando 2018, porque poderia ser até antes, mas já foi pago mais da metade, já, porque a ação está lá correndo e as pessoas estão pagando. Então, eles não podem mais despejar as pessoas, porque é uma coisa impressionante. Se a pessoa parava de pagar, eles entravam com a ação de despejo e não indenizavam a casa da pessoa. Primeiro a pessoa saía com uma mão à frente e outra atrás e ainda deixava a casa para eles. Então, era um negócio completamente ilógico, né?
Então, a gente conseguiu mudar isso aí lá, e aí, em 2023, a gente conheceu o Cláudio Honor, vamos entrar também, entramos com a ação, né? E lá, num primeiro momento, as prefeituras não ingressaram na ação, né? No polo passivo, né? Mas a Defensoria está querendo que as prefeituras fiquem no polo passivo da ação, que é como réu da ação. Então, o réu da ação é a Santa Casa, né? A ré, mas, num primeiro momento, foi entendido que as prefeituras não tinham responsabilidade direta nessa situação, mas a Defensoria está insistindo que tem responsabilidade. Então, essa decisão, em primeira instância, foi considerado que as prefeituras não podem estar no polo passivo. Isso foi pedido para o tribunal também, o tribunal também foi no mesmo sentido, que só a Santa Casa é ré no processo, mas a Defensoria já fez um recurso, né, para o STJ. Então, aí vai ter que esperar essa decisão para saber se a prefeitura é ou não ré no processo, para que daí a ação continue. Mas a gente já teve um ganho na ação de vocês, bastante importante, que é impedir, o juiz de cara já impediu que a Santa Casa fizesse despejo, né, o que dá uma segurança para vocês muito importante também, né, a garantia de que vocês, durante esse processo de discussão, não vão não vão sofrer nenhuma ação aí, gerando aí uma insegurança se vocês vão permanecer lá ou não. Mas a orientação é mesmo para que vocês continuem pagando, né, porque as decisões têm sido no sentido de aquilo que vocês pagarem servirem como já parte do pagamento da indenização. Então, como já tem uma decisão nesse sentido, né, em outros processos, que a gente chama de jurisprudência, né? Jurisprudência é quando você tem várias decisões nesse mesmo sentido. E aqui em Santos já tem essas decisões. Então, existe uma grande chance de vocês, aquilo que vocês estarem pagando agora, já valer para o valor da indenização. Então, para vocês, é um investimento, né? Se tudo correr bem, vocês já estão comprando, né, com esse valor do aluguel de chão que vocês estão pagando. Então, se o judiciário mantiver essa decisão, mas a gente acha que ele vai nesse mesmo sentido, porque em outras turmas, né, do tribunal e próprio de primeira instância aqui em Santos já foi reconhecido esse direito das pessoas. Então, o que a gente está pedindo é uma ação civil pública para desapropriar a área. Então, a desapropriação ela está prevista no Código Civil. É uma desapropriação que a gente chama de desapropriação judicial. Não é a desapropriação comum, que é desapropriado para o município pagar. Esse tipo de desapropriação, que é uma desapropriação judicial, é para que as pessoas que estão nas áreas possam pagar ao proprietário. É previsão de um artigo no Código Civil que tem essa possibilidade. Então, a gente fez esse pedido, né? No outro processo lá da Vila Progresso, a gente já conseguiu em primeira instância. Isso lá já não está nem foi contestado, já está assim, definido que a desapropriação judicial está aceita, porque é uma matéria que a gente chama que está em controvérsia, porque nem a Juliana, que é a proprietária, e nem nós, obviamente, que estavam pedindo, contestaram essa possibilidade e esse fato de ser feita a desapropriação judicial. Então, lá já está definido isso, agora a gente só estamos discutindo o preço ainda, né? Como eu falei, já tem um preço que eu considero que já é vantajoso para a comunidade, mas a gente já, em segunda instância, está lutando para baixar mais esse preço ainda. Tá? Então, eu estou contando daquela ação só para vocês saberem o rumo que essa aqui, se Deus quiser, vai tomar. Né? A gente sabe que o judiciário sempre é uma luta, tem as várias turmas dentro do tribunal, né? Mas a gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer isso. Nós tentamos, né, Cláudio Honor, uma negociação com a Santa Casa no início do processo. Nós fomos lá, fizemos reunião com o Cacá, né, que na época estava representando naquela reunião o provedor, e assim, não tivemos sucesso nessa negociação, né? Tentamos fazer isso de maneira amigável. Mas eu insisto que, com a força da prefeitura, e daí eu acho importante essa articulação, porque dentro do processo de REURB existe uma previsão de que o município ele pode instaurar uma comissão de solução de conflito.
Porque no processo de REURB, que é o processo de regularização fundiária que o Ministério Público está, vamos dizer, pedindo para que vocês sigam, o que motivou vocês fazerem aí o levantamento topográfico, né, o levantamento socioeconômico, até do lado de Santos, né, que pode ser feito também lá no lado de São Vicente, eu acho importante também isso. Mas, assim, o processo de REURB nos ajuda no processo judicial. Por quê? Porque o próprio judiciário vai perceber que o município, o município está favorável a essa regularização. A regularização vai permitir que cada um de vocês tenha a matrícula do próprio lote, porque hoje existe uma gleba, né, um terrenão, uma matrícula que envolve toda aquela matrícula antiga, que está parte em Santos, parte em São Vicente. Só para explicar um pouco melhor o que é a REURB. A REURB vai fazer vocês serem dono do pedacinho de vocês, onde está a casa, né, que aí vocês vão ter uma matrícula individualizada. Para isso tem que ter um processo, mesmo que a gente ganhe no judiciário, o direito de vocês indenizarem, vai precisar passar pelo processo de REURB. Então, assim, o processo de REURB nos ajuda dentro do processo de desapropriação, porque percebe. Uma coisa que pode ajudar também, que eu falei para o Lincoln, que eu consegui lá numa outra ação que nós conseguimos lá do Jardim Lourdes, em São Paulo, a gente conseguiu que a Câmara aprovasse uma lei para declarar de interesse social para fins de desapropriação judicial a área do Jardim Lourdes. Então, passou no processo, foi encaminhada uma lei, passou por todas as comissões e houve aprovação. Isso não tem nenhum ônus para o município, entendeu? Porque a declaração de interesse social para fins de desapropriação judicial, ela, vamos dizer assim, declara que há interesse da cidade de que aquela área seja desapropriada via judicial e que há interesse da cidade em que as pessoas façam a composição do conflito através do pagamento da indenização. Se a Câmara faz isso, isso ajuda também a gente dentro do processo, porque demonstra que há um interesse público, um interesse social. Tá? Então, eu vou passar a minuta para vocês dessa lei, para o Lincoln, para você também, porque isso, se vocês encaminharem lá na Câmara, a gente passou por todas as comissões em São Paulo, lá dentro da Câmara de São Paulo, e foi aprovada essa lei. Né? Então, a gente acha que isso pode ajudar no processo. O processo de REURB pode ajudar também. Então, a partir de agora também eu vou estar fazendo essa interlocução com vocês, né, para que a gente avance com o processo de REURB, porque o processo de REURB, a notificação do proprietário, ela só se dá no meio do processo, vamos dizer assim. Primeiro tem o requerimento da REURB, aí dá para juntar esse material que já foi levantado pela prefeitura, o requerimento da REURB, depois tem o município, ele enquadra a REURB como REURB social, isso tudo antes de consultar o proprietário. Então, aquilo que você falou, desculpe o seu nome, o dele da prefeitura, Luiz Felipe. Viu, Cláudio? Mas isso pode ser feito lá também em São Vicente. Mas, assim, esse processo de REURB ajuda. E isso que o Luiz Felipe falou, de que o proprietário tem que concordar, isso se dá depois da instauração da REURB. Mas a instauração da REURB, que é antes da concordância do proprietário, já ajuda a gente também, porque a gente vai mostrar para o judiciário que já tem uma REURB instaurada na área. Então, essas coisas a gente vai conversar um pouco melhor. Eu sei que isso depende de algumas conversas lá dentro do município, né, no setor lá da regularização, com a Carla, né? É a Carla que cuida dessa área, é isso. Então, a gente vai procurar fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa também forçar esse acordo, vamos dizer, botar a Santa Casa é uma instituição filantrópica, né? Uma instituição que tem uma importância, né, em vários lugares do Brasil, e que, vamos dizer, faz um trabalho, né, bastante importante, ajudando pessoas, principalmente na área de saúde. Eu mesmo tenho meu pai, que trabalhou muitos anos na Santa Casa, médico de Santa Casa. Então, é uma instituição valorosa. Então, não faz sentido que essa instituição mantenha uma situação como essa, porque eu acho que não está nem dentro do propósito da própria instituição, que é ajudar, né, as famílias vulneráveis. Né, não faz sentido. E outra, é uma coisa que vai perder lá na frente. Se Deus quiser, e até porque tem jurisprudência, não é porque... É porque existe já uma decisão nesse sentido já do tribunal. Então,
Só que o que a Santa Casa pode fazer? Pode antecipar essa solução. Não faz sentido esperar aí 1 ano, 2, 3, 5 anos para chegar a ter uma decisão lá na frente, né? E ainda que esse valor que está sendo pago, se você dissesse que assim, a decisão da desapropriação, se ela fizer um acordo desapropriatório, vocês vão continuar pagando, só que não vão mais pagar aluguel, vocês vão pagar a terra mesmo, vão comprar a terra da Santa Casa, que é o que vocês querem, né? Vocês querem pagar, mas vocês querem não pagar aluguel, que é uma coisa sem fim, mas vocês querem pagar a propriedade da área e ter a regularização fundiária, inclusive com toda a infraestrutura que vocês também estão aí lutando para ter. Então é isso, tá? Eu vim aqui dar uma boa notícia, né? Não sei se vocês sabiam, mas que vocês não podem ser despejados, e dizer que a gente vai continuar lutando aí por esse direito de vocês, né? Que é previsto na Constituição, né? O direito de habitação, o direito a ter um pedaço de chão para vocês viverem em paz, tá bom? Então, fiquem com Deus, tudo de bom, estou aqui à disposição para responder alguma pergunta, se for necessário, tá? Muito obrigado, doutor André. Agradecer a presença do presidente da Sociedade de Melhoramentos do Morro José Menino, Grande Tião, Bastião, que tem 2 instituições instaladas lá. A Sociedade de Melhoramentos cuida dos melhoramentos, e aqui a instituição, que é a associação ao qual faz parte da mesa, é a associação que encabeça o processo da regularização fundiária, até mesmo da posse de compra. Cláudio, doutor Cláudio, sair daqui com um dever lá para a Câmara Municipal de São Vicente. Seria interessante que o nosso presidente fizesse um requerimento questionando esses pontos que o doutor André colocou aqui, né? Como é que está o mapeamento topográfico, como é que está o avanço para as pessoas que moram lá em São Vicente, né? Então, assim, eu acho que seria muito interessante, doutor, o senhor que tem conhecimento também de leis, né? Então, seria interessante o nosso presidente fazer esses requerimentos para poder a gente, de alguma forma, chegar até o prefeito, que o prefeito também tem conhecimento e sabe das dificuldades e a gente sabe as dificuldades que tem em São Vicente. Então, a gente está aqui para unir forças e resolver essa situação. Tá, doutor Cláudio? Você pode ter certeza que o presidente é solidário a tudo o que está acontecendo, inclusive a minha presença aqui, desde já cumprimento a mesa, que eu esqueci de fazer isso no início, perdão, ao vereador Lincoln, aos irmãos aqui, colegas presentes, e a todos que vieram acompanhar essa sessão. O presidente ele sabe das dificuldades que tem o município, ele sabe do conflito que tem a Santa Casa para com os moradores hoje, e, como o colega disse aqui, tudo precisa da judicialização, da decisão judicial para se resolver. Mas isso que o colega agora comentou, sobre essa possibilidade de passar um projeto na casa, tornando aquela área de utilidade pública, ou melhor, para poder ajudar a parte social de vocês, você pode ter certeza que eu vou pegar ali já uma minuta com o colega, vou encaminhar para o presidente, para que a gente possa tomar providência sobre isso, tá? Vocês podem ter certeza que o presidente é solidário, mandou agradecer ao vereador Lincoln pela presença hoje aqui, que hoje ele está em sessão lá. Eu saí da Câmara praticamente 6:50 e a sessão ainda correndo, por isso que ele não está aqui com vocês hoje, tá? Mas ele mandou deixar um abraço, colocou o nosso gabinete à disposição e a tudo que vocês precisarem. Obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. O começo foi meio chamando o doutor Cláudio de Wagner. Vem, doutor Cláudio, vem, Wagner. E foi como é que fala assim? Foi uma atrapalhada só, que eu peço desculpa a todos vocês aí, né, doutor Cláudio? Doutor Cláudio, eu conheço ele há muito tempo, meu amigo, meu irmão. Vamos abrir as perguntas. Temos aqui um inscrito. Cadê o senhor Mário Gonçalves do O? Cadê ele? Vem para cá, doutor. Vem para cá, meu senhor. Fala aqui no microfone para a gente registrar a sua fala. Alguém mais vai se inscrever, gente? Que a gente tem aqui uma lista para colocar os inscritos para poder fazerem alguma pergunta, sim ou não. Colocaremos aqui 10 inscritos. Só apenas um se inscreveu, com 3 minutos, só para a gente poder... Doutor Mário. Boa noite a todos, às autoridades, boa noite a todos, pessoal que está aqui presente. Eu sei que o que eu vou fazer aqui, eu sei que não é a respeito do assunto que nós está tratando aqui hoje.
mas é a respeito, como somos autoridades municipais, então é um apelo que eu faço sobre a Sabesp, que é uma empresa estadual, cobrando esgoto nosso, sendo que nós não temos esgoto na nossa localidade que nós moramos. Então, eu queria fazer uma apresentação para vocês sobre esse assunto, como que nós podemos fazer e resolver esse problema judicial, como que a gente tem que fazer, porque ela é uma empresa estadual, tem muita força e tudo, como o governo do estado vendeu para outra empresa veio tomando conta dessa água, e nós temos água potável, mas não temos esgoto. E eles, como no estado de São Paulo inteiro, nós ficamos sabendo que eles estão cobrando de todo mundo, então está cobrando de todo mundo, quem tem esgoto e quem não tem. Quem tem rede que passa encostado das casas para fazer a ligação. Mas, no caso nosso, nossos moradores ali do morro, nós não temos rede de esgoto. Nós não temos uma rede que passa vizinho da nossa casa. A rede mais, vamos supor assim, a rede mais próxima que nós temos lá é na distância de uns 300, 400 metros. Como nós vamos fazer um encanamento de esgoto para levar até essa rede, ainda sendo que é subida? Vai ter que ter um bombeamento. Então, não tem como a gente fazer a canalização do esgoto nosso, das nossas propriedades, das nossas casas, até a rede de esgoto deles, porque lá não existe rede de esgoto. E já foi feito, até o companheiro nosso ali, e acho que ele está aqui presente, ele já até fez um processo, abriu um processo contra eles sobre o assunto, e nós já viemos aí no órgão responsável deles que resolve esse assunto, eles só ficam empurrando e não resolve nada com nós. Então, eu queria que vocês, como vocês fazem parte, e são a autoridade que faz parte sobre isso aí, eu queria que vocês vissem, davam uma força para nós isso aí. Por que a gente tem que fazer? Porque o companheiro ali colocou na mão de um advogado, mas o advogado falou que tem que ter uma boa parte da população para poder abrir um processo contra eles. Bastante processo para ele poder entrar judicialmente contra a Sabesp sobre esse assunto. E como é pouca gente, eu não sei como vai fazer com isso aí, porque nós não temos quem recorrer, nós vamos recorrer à Defensoria Pública, eles têm que pôr na mão de advogado, e eu não sei como se faz isso aí, porque é um negócio que nós vamos ficar pagando, mesmo se eles demorar 2, 3, 4 anos, sem levar a rede de esgoto, eles estão cobrando, e depois não vai ressarcir esse dinheiro para nós, não vai ressarcir. Então, eu queria ver se vocês, como a gente já está num momento aqui que estão as autoridades aqui, ver se vocês podiam fazer um apelo e tocar esse processo para frente aí para ajudar nós nessa parte. Seu Mário, qual a localização que o senhor reside lá em cima? José Menino. Qual local? Lá no Morro José Menino, lá em cima? Lá em cima, lá perto do Volinho. Qual é a rua? A rua é a Rua 5. A dele é a área de São Vicente. Porque o teu lá tem esgoto, não tem, Sandra? Aquela parte de Santos. Não, seria interessante, calma aí, Sandra, tem que falar aqui que é melhor, para poder a gente estar gravando, entendeu? Então, só para, seu Mário, a gente entender onde o senhor mora, para a gente também estar cobrando a Sabesp. Lógico que toda a regularização fundiária aqui é feita, seja pelo poder público, vem as situações que são para tirar do papel projetos audaciosos, que seria asfaltamento, drenagem, estrutura e também o saneamento básico, que é o principal. Porque a Sabesp pode falar assim, aquela área lá é uma área privada, eu não vou lá, não quero estar lá. Então, tem esse imbróglio jurídico, porém, temos que dar essa dignidade para vocês. Tá bom, seu Mário? Pode contar com a gente, que a gente vai... Até mesmo o doutor Cláudio vai levar uma dessas pautas para poder fazer um requerimento questionando a Sabesp, ao qual hoje ela é uma empresa privada agora. Porque uma época, é o seguinte, meu filho tem um colega que ele tem uma empresa que trabalha para a Sabesp na área de esgoto. Ele só faz canalização de esgoto, onde é que não tem, ele se canaliza esgoto. Uma época ele teve lá em casa, já faz uns 4, 5 anos, aí ele pegou e falou assim, aqui não tem rede de esgoto? Eu falei, não.
aqui não tem rede de esgoto. Rapaz, que boa, eu vou entrar com a Sabesp para nós fazer rede de esgoto para vocês aqui, eu pego esse trabalho para fazer. Eu falei, deixa quieto isso aí por enquanto, rapaz, deixa quieto isso aí, porque senão nós vamos ter que pagar água 2 vezes. Eu falei assim, até assim brincando, senão nós vamos ter que pagar água 2 vezes. Aí ele ficou por aquilo, né? Mas agora, ultimamente... Na sua conta de água, você paga água e esgoto? Ou não? Paga água e esgoto. Paga água e esgoto. Depois que essa outra empresa comprou no estado de São Paulo, que venderam, né? A Sabesp vendeu, e o governo vendeu para outra empresa, a outra empresa comprou, aí já falou que vai cobrar de todo mundo. Todo mundo. Agora já está vindo esgotar, já está vindo o desconto já de a água e o esgoto. Mas por conta dos investimentos que a Sabesp assinou o contrato com o governo estadual, vai precisar fazer toda a canalização disso aí. Pode ficar tranquilo que isso aí vai ter que ser feito. Se vai ser bombeado ou se não vai ser bombeado, eles têm porque está cobrando. Então, está cobrando o embasamento jurídico, se está pagando é consumidor. O consumidor quer que tenha o que ele está comprando. Então, se ele não tem o que ele está comprando e pagando, que é o esgoto, então, de uma forma, está errada. Porque é o seguinte, falaram para mim assim, porque nós ficamos sabendo, até inclusive eu fiquei sabendo, porque dizem eles que nós temos esgoto, mas não paga. Nós temos a rede de esgoto, mas só que diz que a canalização da casa não é conectada no esgoto. Então, diz que até não sei quantos metros, 20, 30 metros, diz que nós temos pela obrigação de levar o esgoto até na rede deles. Mas só que isso aí é caso de outros moradores, de outras localidades, porque a nossa localidade não tem mesmo. E lá, outra lá, se for para eles fazer esgoto lá, eles vão ter que ir. Ou eles têm que descer ali pela divisa, lá para o Itararé, descendo lá para baixo, né? Ligar lá embaixo, ou eles têm que colocar uma bomba para poder jogar no esgoto em cima, porque tem uma subidinha, assim, uns 15 metros de elevação. Muito obrigado, tá, seu Mário? Tudo bem. Muito obrigado. Tudo bem. Deus Obrigado, abençoe. Desculpa, chamar aqui a secretária da associação, que é a Sandra, para também dar um simples relato também sobre esse assunto. Tá, muito obrigado, tá, seu Mário? falou. Até logo. Obrigado. Boa noite, boa noite. Então, essa parte de São Vicente, a Santa Casa tem muito a ver com isso. Porque, enquanto a Santa Casa não fizer a regularização da área de São Vicente, não tem como ter esgoto. Então, tudo começa e volta para a Santa Casa. São várias casas que, todas elas, já levei o rapaz responsável da Sabesp, é impossível ter... Já foi para a mesa da Sabesp, só que o custo é muito alto e não é regularizado, não tem CEP as ruas lá, né? E outra coisa, vou aproveitar até que você está aqui. O prefeito de São Vicente vai pôr uma fortuna para o horto, não é verdade? Uma fortuna. Eu vi lá que ele vai arrumar o horto, vai gastar uma fortuna para pôr o horto em movimento, sendo que todo esgoto dessa área cai no horto. Eu levei um repórter lá, mostramos para ele, ele viu aonde cai todo esse esgoto. Então, o dinheiro que o prefeito de São Vicente vai pegar para pôr no horto é jogado fora. Daqui 10 meses, o horto vai estar podre de novo, vai estar tudo morto de novo. Então, é um dinheiro onde o prefeito de São Vicente ele pode muito bem colocar na luta da regularização, como ele diz que não tem dinheiro para fazer a topografia. Esse dinheiro da topografia pode ser muito bem usado com o dinheiro do horto, porque é um problema que vai se resolver primeiro com esgoto, para depois conservar o horto, porque não tem como você voltar. Então, assim, são coisas pequenas, no qual tudo tem que ter uma regra. Vamos primeiro para a regra 1, para depois ir para a 2. A regra 1 é o quê? Acabar com o esgoto que cai no horto. E depois arrumar o horto. E, realmente, se você for lá, levar uma equipe lá, for fotógrafo, como já foi um repórter, eu mostro onde cai todo o esgoto dessas famílias no horto de São Vicente. Porque não tem uma maneira de levar esse esgoto para Santos. É impossível. Esse esgoto ele tem que descer pelo horto, é a única maneira de chegar lá, em São Vicente, e, realmente, o custo é alto. É alto por quê? Por que é alto? Por que a Sabesp fala que é alto? Porque ela é uma cidade esquecida. São Vicente é esquecida, é onde não tem CEP, é onde não tem esgoto, é onde não tem... E, graças a Deus, a iluminação tem, graças a você, muito obrigada.
né? O vereador Cabeça ajudou muito. Subimos com um caminhão, graças a Deus, foram colocadas todas as lâmpadas. E a única melhoria que a gente conseguiu levar lá foi a iluminação. Porque o resto realmente é de dar pena. As pessoas usam as casas minha, da Sueli, para poder pegar a entrega do correio, porque não existe um CEP, então é uma cidade... Eu costumo dizer que é uma cidade fantasma, né? Porque é uma cidade fantasma, uma cidade onde não tem CEP, não tem correio. A van... Hã? Isso, a van que sobe... Sandra, não é uma cidade fantasma, é um bairro fantasma. É um bairro fantasma, é bem a isso. Cidade, a cidade é a primeira cidade do Brasil. Não, mas se vacilar um pouquinho, está chegando lá a cidade, viu? Está quase indo para lá. Então, quer dizer, esse bairro, ele não existe para São Vicente. Não existe, porque todo mundo que mora lá precisa passar por Santos primeiro, né? Se não passar por Santos, você não chega naquela parte. Hoje, o acesso à van só tem lá por causa de São Vicente. O asfalto que foi feito naquela parte foi Santos que deu. Foi a Prefeitura de Santos que subiu até aquela parte para que os moradores tivessem acesso à van. O ponto final da van, que era na frente da minha casa, onde é Santos, ela sobe até São Vicente para ajudar o morador de São Vicente. Então, quer dizer, assim, São Vicente está muito atrasado naquela área. É uma área que está totalmente atrasada. E esse negócio do horto... Não tem. E o mais importante, lá tem um ponto turístico da Asa Delta, tem um teleférico. Todos eles ganham muito dinheiro, é muito lindo, muito maravilhoso, mas tem que passar por Santos primeiro para poder chegar lá. Então, assim, é um momento no qual tem que o prefeito de São Vicente, que, desculpa, mas você pode levar esse recado, ele tem que parar um pouquinho e de esquecer um pouco o horto. Isso representa a Câmara, tá? Mas você leva o recado. É outro poder, é o poder legislativo. Ele tem que esquecer um pouquinho o horto de São Vicente. E vamos esquecer o horto de São Vicente e focar no que prejudica o horto de São Vicente. Porque o que prejudica o horto de São Vicente é o esgoto do Tararé. Não, porque o foco mesmo que a gente fala Então, porque o foco mesmo que a gente está falando da regularização. O esgoto tem a ver com a regularização. Porque se não tiver a regularização em São Vicente, tipo a topografia de São Vicente, não tem como chegar o esgoto lá. Não tem como a Sabesp levar o esgoto para lá. Então, fica difícil. Então, é uma etapa de cada vez, né? E eu deixo aqui o meu apelo. Agradeço muito você estar aqui, principalmente São Vicente, que esse apelo, eu fiquei muito triste quando eu vi esse dinheiro que vai para o Horto de São Vicente, sendo que eu sei que vai ser um dinheiro jogado fora, porque daqui a um ano o Horto não vai existir de novo. E eu posso provar, levando lá, tá bom? Eu vou pedir uma licença para a senhora aqui, até para falar. Todo mundo fala que o dinheiro vai para São Vicente, vai para o Horto, vai mandar emenda parlamentar para lá. A emenda nunca chega. Nunca chega. Nunca chega. Isso faz tempo. Não, então, realmente, todo esse contexto hoje, a gente vê que vai 500 deputados em São Vicente, fala, vamos mandar 2 milhões para o Horto, porque tem um hipopótamo, tem isso, tem aquilo. Nunca chega esse dinheiro lá. Mas o seu apelo, através da Associação de Moradores, do presidente Cláudio Honor, ele vai fazer um requerimento, encaminhando isso para a Câmara Municipal, certificando essa situação que a senhora falou, e a gente pode ter certeza que a gente vai botar para frente. E obrigada pela ajuda lá, viu? Obrigado, eu. E nada mais correto que... O mais correto é trazer quem vive lá, né? Quem sofre lá na ponta, né? Aquele rapazinho lá que está sentado lá, mais alto que tem lá. Deixe seu telefone com ele já, para ele poder entrar em contato com a senhora, por favor. Ele é o chefe de gabinete. É o chefe de gabinete. Agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma pena que a gente... Foi rápida a audiência pública, porém, trouxemos aqui embasamento jurídico para poder vocês saber como que está o processo hoje. Uma pena que a Santa Casa proprietária não esteve presente, uma pena que o Poder Executivo de São Vicente não esteve presente, para poder a gente estar indagando e enriquecendo cada vez mais essa discussão que vocês sofrem na ponta. Claudionô, quer falar alguma coisa, Claudionô? Está ligado aqui? Não. Está ligado. Tá. Família, não nos enganemos. Eu
nós temos um litígio com a Santa Casa. Nós somos adversários da Santa Casa, nós não somos inimigos dela. Tá certo? Então, ninguém se engane. Se eu estivesse no lugar da Santa Casa, eu iria até as últimas consequências. Eu não ia entregar assim. Não, eu não ia fazer. Se eu estivesse no lado de lá, eles vão mastigar nós de pouquinho. E para nós, olhando diretamente no olho de cada um de vocês, a gente precisa entender que é uma luta que começou e a gente vai até o fim. Até o fim. Doa a quem doer. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, que eu já sou velho, mas eu tenho filhos, tenho 7 netos, por falta de algum, eu tenho logo 7. Entendeu? A gente precisa entender que a nossa luta tem que ser uma luta continuada. Continuada. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não, nós estamos aqui. Quando a gente chegou aqui, quando a Sandra, a necessidade houve de procurar o serviço do vereador Lincoln, ele já era vereador há 1 ano. Ele foi reeleito e já vai fazer 1 ano de vereador agora em outubro, de novo. Quanto tempo a gente vai levar nessa peleja? O tempo que for necessário, porque a lei é isso. A lei dá um tempo com mais um tempo, depois aí um fala, o outro fica com mais um tempo para falar, e sobe, desce, vai a Brasília, desce, vai. Só que nós não temos o direito de retroceder, nós não temos o direito de retroceder. Tá certo? Eu já estou incumbindo, estou com uma filha ali, que faz parte da nossa associação, que é moradora, e cuida da nossa contabilidade. Estou falando com a doutora Sheila, que está aqui, que é advogada, que também mora na terra lá e é advogada e nos auxilia. A mesa que está aqui, o doutor André, que é nosso advogado, o doutor Cláudio, o vereador Lincoln, a CEDURB, na presença do presente aqui, o nosso vereador, o advogado doutor Wagner, nos ajudando. A gente não tem o direito de parar. Deixa isso dentro da cabeça, guarda na gaveta da memória isso. Não temos o direito de retroceder. É para frente e para cima, sempre, até a vitória. É isso aí. E o importante que eu ressalto para vocês foi o pontapé inicial, o processo, né? Tudo que se inicia com o processo não tem fala de A, fala de B, fala de C. Entrou com o processo, o juiz, o judiciário tem conhecimento do que está acontecendo e já foi dado o pontapé inicial. Muitos lá na Vila Progresso, o André, quantas vezes ele desceu a serra para poder falar sobre o tema, para as pessoas acreditarem. Quando caiu, deu certo, aí todo mundo acreditou, até o nosso amigo, seu Olival, que é um combatente também, é presidente da associação de moradores, da associação lá de moradias, lá da Vila Progresso, é um cara também que batalhou bastante com a gente nesse tema, né, André? Então, é assim, o pontapé foi dado, o pontapé inicial foi dado, a justiça já deu como êxito para todos vocês o não despejo. Então, isso já é um avanço. A doutora Sheila sabe, já acompanhou, foi com nós em reuniões lá na Santa Casa, sabe como é que é feito toda a tratativa, né? Não adianta a gente vai lá na Santa Casa, conversa com a Santa Casa, conversa com o patrimônio, porém tem uma assembleia. Precisa levar para a assembleia, e a assembleia aprovar, e a assembleia que a gente não pode participar, porque é uma instituição privada. Então, assim, o que a gente mais quer é que a Santa Casa toque no coração dos representantes que estão lá à frente das cadeiras, que possa ter um olhar especial para vocês e transformar a moradia digna que tanto vocês merecem. Deixo aqui para as considerações finais. Começar dali, o Claudionô furou o bloqueio, acho que ele já fez as considerações finais, né? Então, eu coloco aqui as considerações finais do doutor André. Bom, mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu acho que a importância, né, de vocês terem saído da casa de vocês para estarem aqui hoje ouvindo, né, e participando, isso é o que dá força, né, para qualquer luta que a gente tem na vida da gente. Vocês sabem, aí no dia a dia de vocês, é uma luta grande, cada um com a sua, mas precisa de união das pessoas para a gente muitas vezes vencer uma batalha que é comum, né, a várias pessoas.
Então, é um exemplo, né? E as pessoas interessadas em sair da casa, vir aqui, participar de uma audiência, poder levar também para a sua casa, para os seus vizinhos, né? Como as coisas estão. Então, parabéns também pela boa vontade de vocês. E vamos seguir, que como o Claudionor falou, a gente não vai parar até libertar vocês desse aluguel de chão, para que vocês possam viver em paz, ter um direito de propriedade, né, daquilo que vocês já investiram, já construíram, e poder transferir isso para os filhos de vocês com isso resolvido, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir, e quanto antes possível. Tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom. Com a palavra nas considerações finais, representando a Prefeitura Municipal de Santos, o diretor da SEMAN, Luiz Felipe Albino. Obrigado, Lincoln. Gostaria de agradecer a presença de todos, como o doutor André falou, importante a participação, essa audiência pública, ter a oportunidade da gente estar aqui frente a frente, tirar as dúvidas, ver a dificuldade de cada um de vocês e dizer que, em nome do secretário Glaucus, toda a equipe técnica do Departamento de Desenvolvimento Urbano, a gente segue à disposição de vocês, segue à disposição para ir atualizando cada passo que for dado, seja a associação, seja o doutor André que está à frente, seja a Câmara Municipal. A gente está de portas abertas para recebê-los também. Então, muito obrigado, e eu continuo atualizando vocês, que dê tudo certo. Para uso da palavra, representando o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, nosso amigo e irmão Wagner Cabeça, com a palavra o doutor Cláudio. Pessoal, eu sempre falo que o trabalho é conjunto. E o trabalho que o presidente Claudionor faz com vocês não é para qualquer um. Eu falo que ele é incansável. Ele sempre está no parlamento, ele sempre está na Câmara, ele sempre está correndo. O que eu peço para vocês? Aquele que não é associado, que ainda não se associou, procure o presidente, ajude, que ele precisa da ajuda de vocês. Isso aqui é uma luta conjunta. Se vocês não tiverem uma luta conjunta junto com o presidente, muita gente daqui, eu sei que é associado, e muita gente que ainda não se associou. É parte. Seja, o advogado doutor André está aí, está à disposição. Essa questão da Sabesp mesmo, se teve alguma cobrança indevida como membro da associação, e o advogado doutor André está à disposição para escutar vocês, e ele é a pessoa indicada, de alguma forma ou outra, que já tem um processo movendo em prol dos moradores. Então, acho que cabe a vocês procurar a associação e ter essa ajuda com o presidente Claudionor. Então, o presidente Wagner Cabeça mandou um abraço para todos, já mandou justificar novamente aqui porque a ausência dele devido à sessão, mandou dar um abraço no vereador Lincoln e a todos da mesa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês, muito obrigado a todos que se dispuseram de sair dos seus lares e vir até aqui para poder saber algo do que está acontecendo em prol da comunidade de vocês. Então, agradecer a presença de vocês, a salva de palmas é para vocês, tá, pessoal? Então, nada... Aqui a gente, como legislador, é um Estado, né? O LIP está lá na secretaria, pode ser que daqui a uns anos não está mais, pode ser que daqui a uns anos eu não estou mais também aqui. Então, é essa união que a gente precisa. E, primeiro, a união tem que partir de vocês, que é da comunidade, que é as pessoas que mais necessitam. Então, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a audiência pública. Que Deus abençoe a todos.